Você está pensando que aqui neste podcast vai ouvir mensagens inspiradas, coisas tranquilas, boas de recortar para fazer mensagem de bom dia ou boa noite ou algo do tipo? Não, Nanina, não. Aqui a gente tem outras coisas, mas quer saber mais? Ouça até o final. E aí, tire suas próprias conclusões e, se puder, diga pra gente o que você achou. Liga o som, Felipe. Rema Editorial. Patrocínio Rádio Corredor. Desinformação aonde você for. Lanchonete. Ruth Lemos. Onde você come o melhor. Sanduíche, isso. Como? Falou adequado. E para quem faz dieta, temos Sanduíche, isso. com o objetivo de Aumentar a quantidade de fibras, de vegetais folhosos e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de carbono. Tá gravando? Pois é, Alcione, tá gravando, tá gravado e não tem jeito. Vai ser postado. Então hoje, rapidamente conversando com vocês, o que a gente tem no Podflix Tubecast, a questão da censura, a Al Jazeera, a Telesul e outras coisas envolvendo as políticas de extrema-direita. Temos também alguns quadros que vocês não conhecem, que é Desmentiras, tratando das fakes envolvendo o Rio Grande do Sul, Conversa Viada, Bora Quilombar. Temos também a estreia de outros colunas como Operário da Educação, Gramática, Literatura, Leitura. E, claro, depois temos correspondências de ouvintes, alguns reais, outros fictícios, do Pode Perguntar. Fique à vontade também para vocês mandarem seus áudios para quem quiser que a gente comente aqui. E, enfim, fique à vontade aí, estamos juntos para o que daí vier. Saudações ursalinas e até já. Podflix Tubecast. Eu queria começar este programa comentando uma situação que eu acho terrível no sentido de falta de visão ou até mesmo hipocrisia, talvez das maiores, por parte não simplesmente de governantes, mas também de todo o mundo político em se tratando de lidar com determinados veículos de comunicação. No mesmo período, praticamente de um dia para o outro, houve a exclusão da Televisión del Sur, ou Telesur, da Argentina. Isso sendo que a Telesur é uma rede de televisão multiestatal com sede na Venezuela, porém patrocinada por diversos governos, enfim, ele tem uma postura muito interessante. Há um questionamento por que o Brasil não aderiu ainda à Telesur, mas é aquela situação. Nós temos a possibilidade de ter uma agência de comunicação que traga notícias sem intermediários comuns, ou que já são utilizados pelos governos, ou pelo menos que tem prestígio junto ao público estadunidense, como é o caso da Agent Press, da Reuters, CNN e outros que já fazem essa cobertura de uma maneira bastante direcionada para os interesses de um Estado. E mais ou menos nesse mesmo período, ficamos sabendo que a Al Jazeera foi também excluída de Israel. E é justamente quem estava ali fazendo um contraponto a essa cobertura totalmente enviesada pró-Israel, trazendo contraponto, trazendo uma outra visão. E é justamente essa a questão que preocupa. Quando houve o início da situação que envolve a Ucrânia e a Rússia, uma das primeiras atitudes foi simplesmente retirar a Sputnik, que é uma agência de notícias ligada ao governo russo, para trazer informações que tivessem
justamente a versão do lado russo. E da mesma forma aconteceu com o jornal Russia Today, que, se não me engano, é até em inglês. A Sputnik tem em vários idiomas. E aí a gente esbarra nessas situações. Até que ponto que a informação chega para nós de maneira menos pasteurizada ou menos enviesada? A importância de a gente ter uma variedade de fontes ajuda a gente a construir uma consciência crítica. Quando você censura determinados veículos, você não quer a formação de consciência crítica. E por outro lado, quando eu vejo alguns ditos veículos de extrema direita, além de uma linguagem chula e muitas vezes que não trazem nenhuma informação, acaba sendo mais um panfleto muito autoritário, de uns discursos completamente ruins, assim, no sentido até de a gente entender o que a pessoa está querendo dizer. É aviltante a gente ver de que modo as pessoas conseguem se deixar manipular por pessoas que não têm um compromisso com o devido processo de comunicação. E isso realmente é desanimador e desolador quando a gente esbarra com essas situações. A gente não pode deixar de olhar todos os lados da moeda. Mas a nossa mídia, especialmente a grande mídia, tem um lado, como todos os outros veículos têm. O grande problema é saber como lidar com essa escolha e de que forma que a gente pode diminuir os prejuízos quando a gente tem acesso apenas a esse tipo de informação. É muito comum, às vezes, a gente acabar se acostumando a ficar apenas com os veículos da grande mídia, que a gente já está acostumado, aqueles que vocês chegam para a gente pela televisão ou pelo rádio, ou até pela internet, que chega assim, às vezes, a gente imaginar. Só que depois do advento da extrema-direita, com a força que começou nesse século, especialmente na década passada, a gente está tendo uma grande audiência de veículos que não têm um mínimo de credibilidade. À medida que eles tentam forçar uma barra com um determinado viés, algo que a gente também encontra em veículos de esquerda radical, porém com um cuidado, geralmente, de ter uma apuração sobre determinados temas, e tudo direcionado muitas vezes, no caso dos veículos de extrema direita, colocando às vezes uma politização onde não existe. E isso torna também muito difícil a nossa situação para a gente poder não somente ter confiança, no sentido de ter uma noção do que pensa aquele grupo político ou aquele grupo social. Nós estamos lidando com pessoas que têm outros objetivos, que é o de mentir, manipular, e isso realmente acaba sendo muito difícil. Isso também acaba envolvendo a própria questão das pesquisas de opinião pública e de intenção de voto. Na época em que tivemos, pouco antes e também durante o governo inominável, e que temo que a gente ainda esteja com essa situação, quando havia as pesquisas de opinião, havia uma certa distorção exatamente porque as pessoas que eram ligadas à extrema-direita eram orientadas a mentir. E nessa orientação de mentir, acaba distorcendo uma coisa que tem uma base científica. Isso é muito ruim, até mesmo para o próprio grupo, porque quando chega na hora e o resultado é diferente do imaginado, vem essa ideia de que estava errado, aquela coisa toda que a gente já escutou aí, que acabou levando inclusive ao 8 de janeiro. Essa situação, essa distorção acaba sendo muito ruim para tudo, porque são políticas públicas que estão sendo envolvidas aí, são questões muito delicadas, e essa nossa maneira de agir com esse tipo de situação acaba sendo prejudicial para todos, especialmente para quem pertence a
a esse grupo, porque eles acabam ficando isolados e muitas vezes até perdendo o grau de confiança que as pessoas poderiam ter com relação a essas pessoas. Enfim, gente, é uma coisa que preocupa, até para essa questão de a gente ficar nas mãos de veículos que têm os seus vieses políticos disfarçados. Um bom exemplo, e eu canso de falar sobre isso, inclusive com meus alunos, é sobre as informações quando vem do Irã, da Coreia Popular, da China, da Rússia, de Cuba e de Venezuela, porque esses países são considerados no eixo do mal, de alguma forma, justamente porque eles não abaixam a cabeça para os Estados Unidos e preferem se manter soberanos. A soberania permite que eles tentem se manter a todo custo, e todas as formas de sanções econômicas contra esses países apenas têm unido a população para eles se manterem em condições de trabalho. É uma coisa preocupante essa maneira de agir, mas essa visão precisa ser realmente repensada. E o problema é que no caso da grande mídia, para quem tem esse tipo de noção política, é difícil acreditar quando vem uma informação desses países por meio desses veículos. No final das contas, muitas dessas informações, quando a gente consegue contato com alguém que conhece a realidade desses países, geralmente são distorções, são desinformações. E nisso já quebra um pouco a confiança de credibilidade com relação a esses veículos. E nisso os veículos de extrema-direita acabam ganhando corpo, pois eles já têm um viés bastante claro, e isso também acaba sendo uma preocupação da maneira como eles agem. Enfim, muita coisa a gente poderia falar sobre isso, mas não podemos nos esquecer quando houve uma espécie de ataque coordenado entre o dono do Twitter e o chanceler, não sei se é esse o cargo, mas é o ministro das Relações Exteriores de Israel, um ataque que pareceu coordenado com relação ao governo do Brasil, especialmente na atual gestão, e que faz parte de uma questão coordenada da extrema-direita, que cada vez ainda ganha corpo. Por mais que tenham sofrido algumas derrotas, ela pode ganhar uma nova sobrevida, ou pelo menos ter uma nova força com o retorno de Donald Trump à presidência da República nos Estados Unidos. A conferir, eu vou procurar não tecer muitas opiniões com esse assunto ainda, porque muita água ainda pode rolar daqui até lá. Muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Falsa! Não tem como te defender. Desmentiras. É impressionante o quanto estão circulando mentiras sobre o Rio Grande do Sul. E isso tem atrapalhado demais toda a forma de ajuda a esse estado que está passando talvez pela pior calamidade de todos os tempos no Brasil. Curiosamente, eu soube hoje, escutando o jornal da TVT, o seu jornal, recomendo quem puder ver, todo segunda a sexta, 19 horas, no canal Rede TVT do YouTube, para quem não é estado em São Paulo, sobre a seca no Pantanal. O Rio Grande do Sul tem mobilizado tantos noticiários que tem sido praticamente negligenciada a seca do Pantanal. Isso mostra que temos uma questão muito grave, que já foi comentada no último programa, sobre essa questão do nosso querido aquecimento global. Isso realmente ainda vai nos causar muito problema, e o que é mais terrível ainda é a persistência por parte das pessoas de extrema-direita de que isso não existe. É aquela pessoa que prefere morrer negando a ceder à realidade. E isso realmente tem causado muitos problemas. Pelo que eu tenho visto, as coisas têm realmente causado muita situação a ponto de termos praticamente gangues tentando perseguir
quem quer fazer o devido trabalho lá. Pelo que eu soube nos últimos tempos, aparentemente isso tem a ver com o fato de, especialmente a região sul, ter uma adesão muito forte com as posturas da extrema-direita, visto a quantidade de prefeitos ligados ao partido do Inominável. Mas, a rigor, isso, pelo amor de Deus, não pode justificar essa onda muito difícil, que é a tentativa de você cercear até mesmo doações. Parece que eles querem que a crise fique de tal forma tão grave que mostre a incompetência do governo federal. E justamente para evitar isso, é que foi instituída uma autoridade federal, na qualidade do deputado Paulo Pimenta, que estava na Secretaria de Comunicação. Esperamos que ele faça um trabalho bom de assessoria e de orientação com relação ao governo do estado e também às prefeituras, com uma curiosidade, que apenas 15% delas solicitaram ajuda federal. E isso pode também indicar, isso pelo menos dos dados que chegaram via grande mídia, mas isso pode também indicar uma forma de mostrar que o governo federal não está ajudando. O governo federal é tipo o judiciário, se você não pedir ajuda, ele não cede, assim como outras instâncias governamentais e até mesmo serviço público. Então é preciso levar em conta que não dá para ficar esperando a morte da bezerra ou achando que as coisas vão fluir sem as devidas reclamações. Nada cai do céu nem cairá, como disse Ivan Lins na primeira abertura de Renascer. Então não dá para a gente achar que a ajuda virá desse jeito. Então, outra coisa que é importante é denunciar as mentiras, evitar cair nessas esparrelas e espalhar a verdade. Tem até um site do governo federal sobre isso, mas é importante que a gente tenha cuidado, porque parece que o povo está muito eriçado e esperamos também que haja da parte do governo federal, que botou a Polícia Federal para tomar conta disso, para acabar com todas essas mentiras espalhadas pelo país, atrapalhando e muito a vida das pessoas. Chovendo viado. Oi. Exatamente. Gente, elas pintam! Desculpe, sou feminina e desceu pra mim. Torre de viado. Foi ótimo. Ai, eu queria ir embora. Conta essa piada. Gente, eu boto essa vinheta engraçadinha que é para chamar a atenção e dar mais ou menos o tom do que a gente gostaria de ter, mas a verdade é que os assuntos hoje não são lá muito legais. Destaques do canal Drops LGBTQIAPN+, do Telegram, eu poderia pegar alguns bem delicados, como por exemplo a notícia de que a violência contra pessoas LGBTQIA+, tem alta de 970% em São Paulo, levando em conta registros contabilizados em 2015. Um levantamento que foi feito por um instituto chamado Instituto Polis. Disse que a escalada da violência se torna ainda mais expressiva se considerados apenas os boletins de ocorrência da Polícia Civil, dando um salto de 1.424% de 2015 a 2023. Esses dados foram obtidos juntos ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação do SUS, Sistema Único de Saúde, que indicam episódios que geraram uma demanda de atendimento e que por isso podem ser considerados casos mais graves e alarmantes de violência física, sexual e psicológica. Isso se tratando apenas do estado de São Paulo. Essa notícia é feita a partir de todas as situações pertinentes à comunidade LGBTQIAPN+. Lembrando que nesta sexta, dia 17, teremos o Dia Mundial de Combate à LGBTfobia. E isso é uma forma de a gente entender que essa situação ainda
tem muita coisa a ser resolvida. Mas temos mais notícias, também não muito boas. Em São Paulo foi aquele número, mas em 2023 o Brasil assassinou uma pessoa LGBTI+, a cada 38 horas, sendo que travestis e mulheres trans entre 20 e 29 anos as principais vítimas dessa LGBTfobia letal. Isso está num documento que é o Dossiê de Mortes e Violências contra LGBTI+, no Brasil, a partir do site do Observatório. Deixa eu tentar ver aqui que observatório é esse, mas se não me engano é o Observatório de Mortes e Violências LGBTI+, no Brasil. Vai estar disponível a partir do dia 14, ou seja, desde a última terça-feira, e lançado oficialmente no dia 15 de maio, ou seja, na quarta-feira, em Brasília. Esse observatório é basicamente resultado de uma cooperação entre as organizações Acontece Arte Política LGBTI+, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT. Então, esses dados servem para a gente entender que a questão é muito delicada. Eles destacam também aqui que entre janeiro e dezembro de 2023, 230 LGBTI+, morreram de forma violenta, mantendo o Brasil como o país que mais mata LGBTI+, no mundo pelo 15º ano consecutivo. Então, é muito preocupante, a notícia é bastante detalhada para a gente poder entender que a situação ainda é muito séria dentro da questão da LGBTfobia. E além disso, partindo para outra região, a Carta Capital também coloca aqui que na Europa está tendo muito mais violência e assédio contra as pessoas LGBTQ+. Lembrando que aí o que seria o queer. De acordo com a Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais, FRA, embora cada vez mais pessoas LGBTQ se sintam capazes de mostrar abertamente sua identidade, a discriminação que enfrentam continua elevada e sofrem mais violência e assédio e intimidação do que antes. Interrogando ou questionando mais de 100 mil pessoas LGBTQ dos 27 Estados-membros da União Europeia, bem como Albânia, Macedônia do Norte e Sérvia, a pesquisa revelou que 14% dos entrevistados sofreram uma agressão física ou sexual nos últimos 5 anos anteriores a 2023, quando foi feita essa pesquisa. E os dados apontam para um aumento em 3 pontos. No caso, aqui, em relação à pesquisa de 2019. Então, nessa retomada, notou-se um aumento dessas violências. Aqui, dentre outras coisas, falando sobre o bullying na escola, tendo piorado, já que mais de 2 de cada 3 entrevistados afirmam ter sido vítimas de bullying. Tem a questão da Hungria também, que tem todo um combate, que inclusive tem sido motivação de questionamento por parte e pressão da União Europeia para que essa homofobia se encerre nesse país. Enfim, coisas muito preocupantes também lá na Europa. Para fechar, a última notícia que chegou, inclusive no dia 15 de maio, quando a gente está fazendo esta gravação, é o governo do Peru, que publicou um decreto passando a considerar a transexualidade como transtorno mental. Isso foi divulgado na sexta-feira, no dia 10, e determina que os benefícios, que é dentro do Plano Essencial de Saúde, que determina os benefícios do cidadão ao aderir a um seguro de saúde.
E na lista de enfermidades, o travestismo de duplo papel, transtorno de identidade de gênero na infância e outros transtornos de identidade de gênero, transtorno de identidade de gênero não especificado, travestismo fetichista e orientação sexual egodistônica. A justificativa é a incorporação feita com base no CID-10 da Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu o transexualismo como um transtorno de identidade sexual, mas que não é válido desde 2022, que elimina categorias de identidade de gênero no capítulo das doenças. Essa é uma coisa muito preocupante porque está atrasado realmente, né? Já falamos, inclusive, lá no canal sobre isso. Eu já fiz um programa sobre isso, no Espiritualidade e Diversidade, sobre essa questão. E isso mostra que temos aí também um novo movimento aí, direitista, de extremista, querendo colocar coisas que não estão de acordo com o que a OMS diz. Uma coisa que coloca, inclusive, que no domingo o Ministério da Saúde informou comunicado que a diversidade de gênero e sexual não são doenças ou distúrbios. Ainda colocou a questão de expressar respeito pelas identidades de gênero, assim como a rejeição à estigmatização da diversidade sexual dentro do Peru. Na mesma nota, o Ministério afirma que os regulamentos foram atualizados para garantir que a cobertura dos cuidados de saúde mental seja completa e afirmou ainda que a orientação sexual e a identidade de gênero de uma pessoa não constituem por si só um distúrbio de saúde física e mental e que, portanto, não devem ser submetidas a tratamento, cuidados médicos ou chamadas terapias de conversão. Enfim, pode ter sido apenas um susto, pode ser algo preocupante. Vamos ver até que ponto que essas coisas serão feitas daqui em diante. Bora aquilombar. Esta semana tivemos o 13 de maio, uma data que antes era tratada de maneira tranquila, como sendo a libertação dos escravos, e que hoje, com toda a pesquisa e o aumento da criticidade, nos permite entender o quanto, a bem da verdade, ela criou uma situação talvez das mais terríveis, que já não era boa com a escravidão, acabou se tornando um fomento à exclusão social que pairou por praticamente todo o pós-império e que até hoje tem graves consequências. E aí foram várias notícias falando sobre isso, inclusive destacando uma outra revolta muito pouco conhecida, chamada Revolta das Carrancas, também publicado aqui no canal Juventude Negra no Telegram, que é o seguinte: 55 anos antes de 1888, o 13 de maio dá para a história como o dia em que a Princesa Isabel assinou formalmente a abolição da escravidão. Outro episódio marcaria a data como um dia que abalou a estrutura escravista do Império. A Revolta das Carrancas foi a maior e mais sangrenta rebelião escrava do Sudeste. Uma pausa. Desde a independência do Haiti, houve todas as formas de abafar qualquer movimento de libertação de escravos. E isso acaba refletindo na própria história, que acaba não trazendo todos esses movimentos conforme a gente gostaria. De acordo com o texto, nesse caso aqui é do Brasil de Fato, o episódio foi singular porque o confronto de escravos foi diretamente contra a família senhorial. De acordo com o professor da Universidade Federal de São João del Rei, Marcos Ferreira de Andrade, e historiador também, que se dedica ao tema há 30 anos. Foi também o que teve maior coordenação coletiva à pena máxima da história da escravidão brasileira. E foi em 1833, numa segunda-feira,
e aparentemente mais uma tarde rotineira na fazenda Campo Alegre, na influente família Junqueira, no sul de Minas Gerais. As propriedades se espalhavam por hoje são os municípios de Carrancas, Cruzília, Luminárias e São Tomé das Letras. O patriarca Gabriel Junqueira estava de viagem no Rio de Janeiro, cumprindo funções de deputado, e a administração da fazenda, cujo lucro era extraído do trabalho forçado de 100 escravizados, e que estava a ser sob os cuidados do filho, chamado Senhor Moço, que era o Gabriel, juiz de paz e uma espécie de delegado de polícia na cidade. Quase meio-dia, ele foi a cavalo até a lavoura supervisionar o trabalho. De surpresa, foi derrubado do seu animal pelo escravizado Domingos Crioulo e morto a pauladas e foiçadas por outros dois, Julião Congo e Ventura Mina. O Ventura Mina, inclusive, foi o principal articulador desse levante. De acordo com o que disse Julião Congo no interrogatório, o cavalo fugiu e um moleque fiel o cavalgou para contar correndo à família do senhor o que estava acontecendo. O nome dele era chamado de Francisco. Por conta disso, quando se aproximaram da sede da fazenda, os insurgentes perceberam que 2 cavaleiros armados já os esperavam. Foi então para a fazenda vizinha, chamada Bela Cruz, de José Francisco Junqueira, irmão do deputado. Na roça, os rebeldes liderados por Ventura Mina encontraram com Joaquim Mina, que era uma referência entre os trabalhadores negros da fazenda Bela Cruz. O grupo de 7 pessoas saltou para 35 e o ataque à sede da propriedade resultou na morte com extrema violência de todos os 7 brancos da família Junqueira que ali estavam, inclusive 3 crianças, sendo uma delas recém-nascida. No início da noite, o genro do fazendeiro foi assassinado em uma emboscada quando cruzou a porteira. Parte dos rebelados seguiu para a fazenda do Jardim. Ali, o proprietário João Cândido da Costa tinha trancado todos os escravizados na senzala, com exceção de 2. Eram de sua confiança e armados. Juntaram-se aos homens brancos que receberam a bala os insurgentes. No confronto morreram Ventura Mina, Inácio Matias Firmino e Antônio Cigano. Outros se refugiaram no mato. Alguns levaram dias para serem encontrados. O historiador Marcos de Andrade Ventura, num artigo chamado "Contam que houve uma porção de enforcadas e as caveiras espetadas nos postes, literatura e oralidade na revolta dos escravos de Carrancas", na revista Estudos Históricos, relata que a liderança de Ventura Mina foi destaque nos depoimentos e processos do caso. Ele diz no artigo que no libelo acusatório ele foi descrito como um escravo que tinha um gênio fogoso e ardente, era empreendedor, ativo, laborioso, tinha uma grande influência sobre os réus e estranhos, de quem era amado, respeitado e obedecido. Alguns dos 31 companheiros do cativeiro foram presos e alegaram ter participado do levante por medo de Ventura. Não se sabe se em relato verídico ou porque, afinal de contas, ele já estava morto. O fato é que a justificativa não aliviou. 17 deles foram condenados à forca. Um deles, José Mina, disse em depoimento que a insurreição estava sendo planejada havia 2 anos. Damião, que assim como Joaquim Mina, Jerônimo e Roque Crioulos, foi apontado como organizador da revolta ao lado de Ventura Mina, não deu o prazer aos escravistas mineiros de verem seu assassinato. Enforcou a si mesmo antes disso. O único condenado que permaneceu, ou melhor, que conseguiu evitar a pena de morte foi Antônio Rezende. Mas, de acordo com o historiador, ele permaneceu dessa forma com a condição de enforcar os demais companheiros de luta, além de ter exercido a função de carrasco pelo resto da vida e mantido preso na cadeia de São João del Rei. A revolta de Carrancas deixou 30 mortos, 21 pessoas negras e 9 brancas. Em uma investigação sobre a memória do cativeiro que persiste até hoje na região, o historiador soube de um lugar em Cruzília chamado Cabeça Branca. Ali teriam sido colocadas as cabeças dos insurgentes em estacas. Com o tempo só se viam os crânios brancos.
daí o nome. E também contou anotações do da genealogista Mariana de Andrade Bueno, trineta de José Francisco Junqueira, mencionando que uma das cabeças teria sido enviada de lembrança para uma das filhas do fazendeiro, Ana Francisca Junqueira. Ela teria deixado espetada na entrada da fazenda do Chapadão de sua propriedade. Menos de um mês do 13 de maio de 1883, o temor e a revanche das elites escravocratas tomaram forma de um projeto de lei apresentado no Parlamento Nacional pelo então ministro da Justiça, Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho, que propunha agilidade sem recurso do julgamento de escravizados insurretos que atentassem contra a vida de seus senhores. Essa lei estabeleceu um rito sumário para condenar pessoas negras à pena de morte no Brasil, que durou até 1891 e foi aprovada em 1885, meses depois da Revolta dos Malês, em Salvador. O historiador João José Reis, estudioso das rebeliões negras da Bahia na primeira metade do século XIX, destacou que o Levante Mineiro teve uma influência sobre a repressão que se seguiu à dos Malês, porque apressou a implementação da lei criada depois das Carrancas. A maior rebelião escrava de Minas Gerais, que amedrontou a elite escravista do Sudeste, contou com a participação de cativos de origens diversas: Minas, Angolas, Benguelas, Congos, Caçanges e Moçambiques. Escravos falantes de Banto também tiveram presença significativa. E, além dos escravos de origem africana, os crioulos, que seriam nativos e ou filhos de escravas com brancos, também tiveram envolvimento significativo. E os historiadores colocam aqui que essa foi uma época complicada, porque a década de 1830 foi bastante conturbada no Brasil, já que Dom Pedro I abdicou do trono em 1831, enquanto futuro Dom Pedro II, estava apenas com 5 anos. E, nesse caso, os Junqueiras se filiavam à ideia das elites políticas que disputavam o poder como monarquistas, que consideravam Dom Pedro I como absolutista. Em 22 de março de 1883, poucos meses antes da revolta das Carrancas eclodir, Ouro Preto, que era a capital mineira, foi tomada pelos caramurus, que eram os restauradores que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder. Composto principalmente por comerciantes portugueses e militares, o grupo depôs o governador e assumiu durante 2 meses o poder da província de Minas Gerais. Fatos ou boatos envolvendo o evento, que ficou conhecido como Sedição Militar ou Revolta do Ano da Fumaça, se espalharam e chegaram aos escravizados do sul de Minas. E uma mentira teria tido impacto de peso, a de que os caramurus estariam libertando os escravizados em Ouro Preto. E de acordo com os documentos analisados pelo historiador Marcos de Andrade, uma figura aparece como principal propagadora do boato: Francisco Silvério, fazendeiro e negociante, que circulava por várias fazendas da região e dependia do acesso aos caminhos e às estradas que passavam por várias propriedades. Conforme está no artigo A Pena de Morte e a Revolta dos Escravos de Carrancas, a origem da lei nefanda, publicado na revista Tempo. Esse Silvério se tornou inimigo da família Junqueira e aliado dos militares que tinham tomado a província. Como era negociante e precisava circular pelas entradas da região, tinha uma demanda antiga contra os proprietários da freguesia de Carrancas e conseguiu a libertação de uma estrada justamente para a sedição. Para o historiador, não há dúvida de que o rumor teve um papel crucial na revolta, por conta da expectativa de liberdade. O boato veiculado por Francisco Silvério de que os caramurus aboliram a escravidão em Ouro Preto caiu como um rastilho de pólvora nas senzalas, na medida em que foi difundido por Ventura Mina, que, como vimos, acabou sendo morto nessa revolta das Carrancas.
Os escravos, de fato, acreditaram que ali na região de Carrancas os liberais moderados se escravizavam ilegalmente. E do ponto de vista histórico, sabemos que os caramurus pertenciam à elite escravista. Inclusive, Francisco Silvério Teixeira tinha 19 escravos. No caso dele, parecia que foi mais uma estratégia para pôr fim ao domínio da família Junqueira na região e de seus aliados. Além dessa questão da Revolta das Carrancas como interessante, cumpre reportar aqui também uma sequência de coisas que foram colocadas aqui, que foram todos os empecilhos que evitaram a plena cidadania do povo preto. Em 1887 tivemos a primeira lei de educação e negros não podiam ir à escola. Em 1850 a lei de terras, que proibiu que negros se tornassem proprietários de terras, mesmo se fossem livres. Em 1871 tivemos a lei do ventre livre, em que muitas crianças nascidas livres eram simplesmente abandonadas porque os donos dos pais não podiam ser donos dos bebês. Em 1890, já depois da libertação dos escravos, depois da queda do Império e a ascensão da República, que não deixa de ser um golpe de Estado também, tivemos ali dos vadios e dos capoeiristas, que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada, irem para a cadeia. E, além disso, devemos lembrar que essa lei vigorou inclusive durante o regime civil-militar brasileiro, mas foi aplicada em bairros pobres, e o maior número de negros, obviamente, era de pretos. Por fim, uma notícia que muito interessa a quem é da área de educação, também no Brasil de fato, que é que pessoas negras possuem menor permanência média na escola do que brancos. Essa pesquisa é com base em dados que vieram da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua de 2023, enquanto pessoas pretas e pardas estudam em média 11 anos e meio, as brancas estudam 12 anos,8, praticamente 13 anos. Então, todas as formas de incentivo para as pessoas pretas e pardas permanecerem e concluírem as escolas e concluírem seus estudos é pouco ainda perto desses números. Há muito trabalho a ser feito e nós não devemos deixar de lado. Não podemos negligenciar esses fatos, além de outros que envolvem também esse aprisionamento de pessoas ainda muito frequente até hoje, apenas pela questão da cor da pele. Parece que basta ser preta ou parda para ser suspeita de qualquer crime. Para se ter uma ideia, inclusive, de outra questão envolvida, também no Brasil de fato, pelo menos uma denúncia de injúria racial é registrada por dia nos primeiros 4 meses de 2024 no Distrito Federal. Lembrando que quando é registrado, pense em quantas ainda não foram registradas. Exatamente. Não adianta só pensar naquilo que já está registrado, é preciso levar em conta aquilo que também ainda não foi registrado. Então o negócio é muito mais pesado do que a gente possa imaginar. Operário da educação. Nesses 18 anos que eu convivo com o ambiente escolar público, isso levando em conta desde 2006 e pelo fato de ter passado pela direção em 2 secretarias municipais, em 2 ambientes diferentes, ter passado também por escola de comunidade, atualmente está em 2 escolas de campo, além de trabalhar com uma turma à noite numa escola de cidade, bem urbana. Uma das coisas que chama a atenção é a rigidez do calendário escolar. A LDB de 96, 9694 de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece um mínimo de 200 dias letivos. E nisso há todo um trabalho, todo um planejamento que acaba envolvendo inclusive feriados, pontos facultativos, recessos,
que exige que a gente tenha pelo menos 4 horas diárias de atividades com alunos para se colocar o dia letivo como um dia aproveitável como tal. E pela primeira vez que eu saiba, houve uma mudança na legislação para o Rio Grande do Sul para que esses dias não sejam cumpridos por completo. Ou seja, haverá uma permissão ou uma flexibilização com relação a isso por conta da situação que envolve o estado todo. É importante ressaltar uma coisa que me chama a atenção também pela experiência. Nem sempre aquele aluno, aquela aluna, aquela pessoa que está estudando e que frequenta todos os dias é a pessoa que vai mais demonstrar o que aprendeu. No ano passado mesmo eu tive um caso que talvez seja o mais exemplar. Uma pessoa que estudou comigo tem 100% de frequência e foi uma das poucas que foi reprovada. E não foi por falta de incentivo e também, podemos dizer também, uma espécie de pressão. Foi uma pessoa que realmente resolveu ignorar todo o processo educativo e ir lá com outras finalidades que não de estudo. Então isso mostra também algo que envolve um pouco da nossa dificuldade, para não dizer, eu acho complicado dizer falência, mas uma das propostas de trazer esse tema para o operário da educação é exatamente pensar o que é a escola, o objetivo dela, de que forma que a gente lida com essa instituição e levar em conta também o descaso. Não somente, eu posso falar de qualquer nível, a gente tem também uma espécie de fantasia de que a educação é que prepara o Brasil para tudo, no sentido de achar que ali está a solução de todos os problemas. Ela pode ser a porta para isso, mas o que falta é pensar num projeto de Estado. A gente, infelizmente, fica muito preso a projetos de governo. Muda governo, cai o projeto, começa tudo do zero. E qualquer projeto de educação, para a gente ter uma noção, precisa de pelo menos 12 anos de aplicabilidade. Algo que, desde que aconteceu a Constituição de 1988, ainda não veio à tona. E o que a gente teve anterior era uma coisa que era mais do que elitista, era também classista, racista, sexista, misógina, enfim, trazia todos os vícios anteriores. E quando eu falo da questão dos 12 anos, não é um número cabalístico, é levar em conta desde a educação infantil, que atualmente contempla a obrigatoriedade de 4 anos, até o final do ensino médio. Então isso tudo envolve uma mudança de perspectiva que infelizmente não é colocada em prática. E o que é pior, não escuta quem está no chão de fábrica educacional, que é a sala de aula. O professor, especialmente do ensino básico, não tem voz nem vez em lugar nenhum. Eu falei aqui, inclusive, que cada professor é um universo, cada professor tem uma bíblia, digamos assim, própria de todas as histórias e experiências educacionais, algumas muito exitosas e outras pavorosas. E a gente fica nesse ensaio e erro tendo de lidar com os desmandos de quem muitas vezes assume a Secretaria de Educação sem nenhuma forma de planejamento, sem nenhuma ideia a não ser de aparecer como políticas sem um critério. Propaganda, basicamente. Mas uma propaganda que na verdade não funciona porque falta exatamente isso, o contato com a realidade. E como a lei, a própria Constituição determinou que o sistema educacional não fosse um sistema único, mas um sistema descentralizado, essa autonomia escolar também acaba sendo uma coisa bem difícil de funcionar na realidade, já que ela
deve prestar contas do seu trabalho por meio de notas e por meio também de avaliações de larga escala, como é o caso do Fundeb. Enfim, temos muita coisa para conversar e muita coisa para polemizar, porque aqui, se depender de mim, já que é meu espaço, eu vou falar. Gramática dramática. Um dos dramas de quem trabalha com língua portuguesa, assim como qualquer outra língua, é lidar com esse fenômeno da fala frente à escrita. No momento eu estou falando, vocês estão me escutando. Mas muitas vezes o que a gente para falar, especialmente em gravações como esse podcast, é lido. Algumas coisas eu escrevo, outras coisas não. Mas pelo ponto de vista da experiência que eu tenho de fala, de palestras e tudo mais, a minha maneira de falar, minha maneira de escrever, minha maneira de agir acaba sendo muito bem organizada de acordo com uma espécie de gramática oral, que é uma forma também de mostrar minha gramática internalizada. Acontece que, no geral, nós temos uma tendência na escola de valorizar mais a escrita do que a fala. E nisso ocorrem algumas distorções no sentido de achar que uma está antes da outra, se sobrepõe à outra. Claro que a língua oral é muito mais usada do que a escrita no nosso cotidiano, visto que conversamos mais do que escrevemos. Porém, com o advento das redes sociais, houve uma espécie de parceria ou irmandade, enfim. Algumas coisas se tornaram um pouco diferentes com relação a isso. E isso acaba envolvendo a maneira como nós digitamos nas redes sociais, especialmente nos programas, nos aplicativos de troca instantânea de mensagens. Eu vou preferir não falar o nome, mas você já sabe do que eu estou falando. E isso também acaba levando em conta uma das coisas que vem me preocupando um pouco quando eu vou avaliar alunos e a maneira como eles escrevem, que é total falta de obediência, digamos assim, à separação de sílabas na hora de escrever. Isso porque eu tenho visto, a meu ver, posso estar errado também na minha análise, que quando algumas pessoas legendam, simplesmente ignoram as regras de separação de sílaba conforme as aprendemos na escola. Isso é ruim? A rigor, é uma coisa que faz parte de respeito à gramática. Se isso é uma evolução, eu acho também um pouco complicado de a gente colocar como um fenômeno, porque aí a gente está falando de uma interferência de um software com relação à língua escrita, que na hora do padrão a gente acaba tendo de realmente levar em conta isso. Mas eu penso exatamente nas pessoas que ainda estão aprendendo a lidar com a língua escrita na escola e a dificuldade que eles têm de entender o porquê dessas regras. A gente também tem essa questão de a gente tentar mostrar que essas regras existem para serem aplicadas no devido lugar. Agora, lembrando que a fala não tem separação de sílaba, a não ser que você use como uma forma de enfatizar algum termo, alguma situação. E mesmo assim, a gente terá aí uma outra questão que não é tão colocada desse jeito, como deveria. O que há, na verdade, é uma tentativa sempre de impor uma ideia de que uma coisa é correta e outra não, sem levar em conta o porquê se chegou a essa regra de alguma forma. Mas no caso dessas questões que eu venho colocando para vocês, tem a ver também com essa dificuldade de entender o que é regra de fala e o que é regra de escrita. E isso acaba também envolvendo, o que eu tenho percebido também, a ausência de sinais de pontuação, que agora se torna um grande mistério também para muitos deles de poder mostrar como e por que eles existem. São coisas que a gente vai aprendendo, vai lidando, vai transmitindo da maneira como a gente pode, mas sabendo que nem sempre o sucesso é garantido, porque o uso dessas regras acaba sendo restrito a redações oficiais e tudo mais. No cotidiano, esse vale tudo às vezes acaba causando até problemas na comunicação, como as pessoas que acabam não levando em conta determinadas regras ortográficas e usam os corretores também sem prestar atenção se o corretor corrigiu da maneira adequada. Que aí o problema, mais do que simplesmente respeitar regras, é saber se foi compreendido. Como aquela coisa que você já deve ter ouvido por aí,
que você pede de que Deus ilumine sua vida, aí sai que Deus elimine sua vida. Então são coisas que a gente tem de tomar cuidado para aí não causar outros impactos. E aí vai além de simplesmente regras gramaticais que a gente aprende na escola. A gente vai ter outros momentos para discutir sobre isso, que tem coisas também que é preferível a gente comentar aqui de maneira que consideramos mais adequada. Levando em conta também minha pequena experiência de 18 anos em sala de aula. E é lógico também os mais de 40 anos que eu tenho de falante nativo de língua portuguesa. Tua leitura. Nesta coluna, a ideia é trazer textos da nossa literatura, especialmente língua portuguesa, e em especial textos pouco lidos ou pouco estudados, textos clássicos, que aí também a gente evita problemas com direitos autorais. E a ideia é que a gente converse sobre eles um pouquinho. Mas principalmente a ideia minha é apresentar, lembrar algumas coisas, já que ele é base da nossa escrita, base de nossas ideias, de preferência também, de repente, dicas de leitura. E vocês também fiquem à vontade para trazer algumas sugestões. Depois de tantas coisas colocadas, vamos agora um pouco de poesia. Vamos trazer nada mais nada menos do que praticamente o inaugurador literário da língua portuguesa, que é Luís de Camões. Pouca gente sabe, a gente tem os Lusíadas, mas temos também sonetos. Então comecemos com ele. Soneto 136. A fermosura fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda a tristeza se desterra. O rouco som do mar, a estanha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar a branda guerra. Enfim, tudo que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está se não te vejo magoando. Sem ti, tudo me enoja e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando, nas mores alegrias, mor tristeza. Vamos agora para uma outra parte, saindo de Portugal e indo para a África, começando com Angola, com Agostinho Neto. Nasceu em Kola e Bengo, em Angola, viveu entre 1922 e 1979. Foi um dos dirigentes do movimento de independência de seu país e triunfante, foi o primeiro presidente de Angola. O choro de África. O choro durante séculos dos seus traidores pela servidão dos homens, no desejo alimentado entre ambições lufadas românticas, nos batuques choro de África, nos sorrisos choro de África, nos sarcasmos no trabalho choro de África. Sempre o choro mesmo na alegria, na vossa alegria imortal. Meu irmão Ngushi e o amigo Mussunda, no círculo das violências, mesmo na magia poderosa da terra, e da vida jorrante das fontes e de toda parte, e de todas as almas, e das hemorragias dos ritmos das feridas de África. E mesmo na morte do sangue ao contato com o chão, mesmo no florir aromatizado da floresta, mesmo na folha, no fruto, na agilidade da zebra, na secura do deserto, na harmonia das correntes ou no sossego dos lagos, mesmo na beleza do trabalho construtivo dos homens. O choro de séculos inventado na servidão, em histórias de dramas negros, almas brancas preguiças e espíritos infantis de África. As mentiras, choros verdadeiros nas suas bocas. O choro de séculos, onde a verdade violentada se estiola no círculo de ferro da desonesta forca, sacrificadora dos corpos cadaverizados, inimiga da vida, fechada em estreitos cérebros de máquinas de contar, na violência, na violência, na violência. O choro de África é um sintoma. Nós temos em nossas mãos outras vidas e alegrias, desmentidas nos lamentos falsos de suas bocas por nós. E amor,
e os olhos secos. Sem sair desse período, desse local, iremos para Cabo Verde, para Aguinaldo Fonseca, nascido em 1922. A Mãe Negra embala o filho, canta e remota a canção, que seus avós já cantavam em noite sem madrugada. Canta, canta para o céu tão estrelado e festivo. É para o céu que ela canta, que o céu, às vezes, também é negro. No céu tão estrelado e festivo, não há branco nem preto, não há amarelo nem vermelho. Todos são anjos e santos, guardados por mãos divinas. A Mãe Negra não tem casa, nem carinho de ninguém. A Mãe Negra é triste, triste, e tem um filho nos braços. Mas olha o céu estrelado e de repente sorri. Parece-lhe que cada estrela é uma mão acenando, com simpatia e saudade. E fechando esse passeio literário, vamos para Moçambique com a Rufino Tembe, poeta moçambicano, militante da Frelimo, como os demais engajado na luta armada de libertação nacional. No livro Poesia de Combate. Irmãos de que esperam? Irmãos, de que esperam? Estão sempre passando dias e o português jamais se transformará. Deveis lutar pela liberdade de Moçambique. Irmãos, termina o dia. A primeira estrela resplandece. Procurem o vosso caminho de liberdade. Dirigi-vos por onde estão os outros. Dirigi-vos por onde estão os outros. Pegar na arma contra Salazar. E só assim poderão amanhã ver os vossos pais livres da opressão. Para que os vossos pais, querendo dizer o povo, do qual viestes, para o qual voltareis, pague-vos em alegria o que sofrestes por ele. Lutai, que o inimigo está no vosso leito, preparando para dormir contente. Dormireis tranquilamente, se expulsardes o vagabundo Salazar. Sofrestes desde há séculos, com nenhum dia vazio. Trabalhastes e ganhastes nada. Fostes oprimidos dentro do vosso país. Em breve teremos mais poesia. Posso perguntar? Vamos fechar agora o nosso grande podcast aqui, já passou do período, estava querendo fazer mais curto, mas enfim, falo demais. É por isso que eu estou tomando muito áudio, eu prefiro escrever, mas o podcast tem sido uma boa razão para tratar determinadas coisas. Mas só algumas correspondências que eu recebi, algumas inventadas, algumas reais, mas vamos começar com algumas, por exemplo, de uma pessoa que se chama Paula. E o sobrenome é curioso, que o sobrenome é Tejando. Então, é uma pessoa, eu preferi não falar o nome dela completo, mas quem já entendeu, que achou legal, gostou, mas achou o som meio esquisito. E aí devo esclarecer que o som que foi colocado ali no início foi, lá no primeiro podcast, foi por conta de um erro cometido por mim, porque eu usei um aplicativo, eu achei que o aplicativo dava para aproveitar os arquivos de áudio, no final das contas não dava para aproveitar. Então tive que fazer uma nova gravação, aí ficou tendo que gravar de um aparelho para o outro, ficou parecendo um telefonema, quando a na verdade era a minha voz que estava saindo de outro lugar e ficou aquele som um pouco abafado. Outra pessoa que me mandou um recado também interessante que eu recebi aqui foi o Cuca. É o Cuca, que também tem um nome interessante, que é da família Beludo. Então quem já entendeu bem também do que essa pessoa falou aí. E ele me chamou a atenção sobre uma informação que circulou sobre a Madonna ter doado 10 milhões de reais para o Rio Grande do Sul e que a imprensa desconfirmou. Parece que não houve essa doação. Na época, quando eu fiz esse podcast, eu também achei estranho
Eu coloquei como sendo uma forma que realmente ela poderia ter calado a boca de todo mundo, mas pelo jeito essa informação não procede. Independentemente disso, quem puder, continue doando lá para o Rio Grande do Sul por conta dessa situação pandêmica aí, essa situação bastante terrível que vem atingindo o estado, e pedimos que continuem doando. Não temos ninguém para indicar aqui, temos vários veículos de comunicação indicando a quem doar, e fiquem à vontade para doar para esses lugares aí. Também chegou para mim a mensagem aqui de uma outra pessoa chamada Oscar, e tem um sobrenome muito interessante, que é o sobrenome Alho. E ele me falou assim, preocupado com a questão da Anitta, que perdeu muitos seguidores por conta de um clipe que ela lançou destinado, tendo falado sobre o candomblé. E aí queria que eu falasse aqui no programa, e eu falei para ele o seguinte: vou ter um programa Espiritualidade mais Diversidade do dia 21, lá no canal do YouTube, no canal Paz e Bem, em que eu vou falar desse tema de uma maneira melhor, falando mais extensamente, e pode deixar comentários ali também, que já ajuda bastante. E é claro, pedindo para curtir e compartilhar, para a gente poder aumentar o nosso alcance. Já outra pessoa, que é o Tomás, que também tem um sobrenome interessante, é Turbano Pinto, e ele colocou que ficou muito curioso com relação ao Turbilhão, que é o fanzine que eu produzia na época da faculdade, e queria saber mais da história do Turbilhão e outras questões pertinentes. E posso dizer o seguinte, Tomás: eu não tenho mais contato com todo mundo, mas é bem provável que essas pessoas comecem a se remexer aqui e trazer algumas contribuições para a gente aqui, visto que essa parte, esse texto aqui, é exatamente para a gente poder conversar, lendo as mensagens de vocês, ouvindo ideias, ou tecendo comentários rápidos quando considerarmos que seja necessário. Por exemplo, Zebrilha, o homossexual que detesta homens, e fez parte da equipe do Turbilhão e gostou muito de ter aqui a conversa viada, que é exatamente para tratar das questões da comunidade LGBTQIAPN+. Sua grande amiga Linda Líbrica, que é de um lirismo fora do comum, uma feminista aguerrida, ficou muito feliz também quando soube que teria a poesia por meio da coluna Tua Atura Leitura. Outra que mandou um recado aqui para a gente pensar foi a Maristérica, a estrelóloga. Pois é, estrelóloga é uma profissão que só ela tem, que afinal ela fazia uma relação entre as estrelas que estavam aparecendo bastante na mídia, pegava ali e transformava em signo. Por exemplo, se a pessoa era do signo de Áries, ela ganhava o nome do artista. Então ela fez muito esse veículo lá, fazia um trabalho muito interessante. Inclusive fez um com os presidentes de determinados países, e a partir dali ela fazia um estudo dando as previsões para as pessoas que tivessem nascido naquele signo também. E ela queria que se falasse mais de artista aqui. Dentro das possibilidades eu vou falar, mas também isso aqui não é um trabalho jornalístico, é um podcast mais pessoal. Então, à medida que a gente puder falar, a gente vai falando mesmo, como a gente vai falar também de outras questões aí, dependendo de como agir no dia a dia. Assim como o intempestivo satúrnico também trouxe aí uma contribuição, muito preocupado com o Rio Grande do Sul, mas também com as tempestades solares que estão cada vez mais fortes. Até causou umas imagens bastante impactantes envolvendo tanto a aurora boreal quanto a aurora austral, mostrando aí que o Sol também não está para brincadeira e que a gente precisa entender esses movimentos do astro-rei. Tem também o Loromau, que é o estilista marxista, preocupado com a questão da moda, da sustentabilidade, também quer que eu fale disso. Gente, eu não entendo nada de moda, mas muito mal eu posso dizer o que é que eu visto. Só digo o seguinte para ele, que sexta-feira é dia de branco. Roupa branca para saudar Oxalá, que é a única coisa que eu posso falar neste momento.
Se ele quiser, se você quiser, Loromal, contribuir alguma coisa, pode falar também que a gente lê aqui sem nenhum problema. Por fim, Epitácio Fernandes, o EF. Ele sempre manda a bola fora, toda vez que eu tô falando alguma coisa. E ele veio falar que quer falar de futebol. Aí complica um pouco, porque realmente eu não sei muita coisa de futebol. Mas se tiver alguma polêmica em campo que tenha da minha alçada, eu vou falar. Aí eu vou esperar, porque ele adora mandar uma bola fora bem pesada mesmo. E com isso a gente encerra o nosso podcast, agradecendo a todo mundo que teve a paciência de me escutar. E na próxima semana a gente traz novas questões envolvendo aí o que podemos falar. Um forte abraço, um beijo enorme, saudações ursaninas e até breve. Ela vai ver, agora já viu.